São Paulo, né, Valtinho? Você ainda tá de camiseta, né? Mas o meu cachecol Cachecol. não dispensei. Eu tô com 2 blusas cachecol, um frio, gente. Me fala aí onde vocês estão, como está. Virgínia, bom dia. Aproveitando o bom dia, então, da Virgínia. Rafaela, super frio no Rio de Janeiro. Olha, isso é Raro, hein? porque o Rio é quente, né? Rafaela, carioca não está acostumada, isso aí. Então, aproveitando a interação de vocês, eu sou a Carol, aqui da área de treinamento comercial da Top. Estou aqui hoje com o Valtinho. Bom dia, Valtinho, se quiser dar bom dia. Bom dia, parceiros, corretores. Sejam muito bem-vindos nessa quinta-feira muito fria, mas que vai ficar quente, porque a gente tem muitas informações. Olha, gostei. É isso aí, vai ficar quente. Então, só coloca no chat, por favor, se vocês estão nos ouvindo bem, estão nos vendo, acho que sim. Ó, o pessoal está falando, Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul, está 11 graus. Cabo Frio, Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui, São José dos Pinhais, Paraná, acho que é frio também. No Rio Grande do Sul, 5 graus. Ai, gente, até me dói. Curitiba, gelada. Eu não gosto de frio, Valtinho. Eu também não. Mas tudo bem, né? Assim, é um friozinho, aquela coisa, mas bem moderado, bem moderado. Frio de 25 graus, assim, tá bom? É isso aí. Muito bom, gente. Obrigada, Kátia, Maria Lúcia, Virginia Áudio ok. Então, testes ok nessa nossa breve introdução e amenidades sobre o clima, né? Só para a gente testar, então, se está tudo ok. Pessoal, como o Altinho falou, então hoje, up class do seguro aluguel, do seguro fiança. E vai ficar quente o clima, porque a gente tem uma super novidade para você, parceiro. Então, fica aqui com a gente até o final. Nós já vamos iniciar falando sobre a novidade, ainda não vou dar o spoiler, vou dar os meus recados iniciais antes, mas era pedido dos corretores, não era, Valtinho? Era uma coisa que o mercado já vem pedindo, os corretores, e estamos no momento aqui, estamos dando mais um passo, né, para o produto, uma evolução aqui no produto, vai ser bem legal. Ainda não vou falar. Exatamente. A gente já vai entrar, então, no assunto e nessa super novidade, e fico muito feliz, nosso público aqui tá bom já, nossa audiência, então, se você está aqui, você vai saber, talvez, em primeira mão, lógico que vai ser divulgado depois, mas você está aqui já com um pouco de antecedência do lançamento, né, Valtinho? Para saber tudo. Bom, pessoal, nossos recados, então, iniciais. Você está aqui com a gente sempre de terça e quinta, já está acostumado, já sabe desses recados. Então, tem o QR Code aí na tela para você do nosso Instagram, o Instagram Corretor é Tóquio. Então, quero te convidar a seguir lá o nosso Instagram, @corretoretóquio, para você ficar sabendo lá também em primeira mão. A Tóquio tem ferramentas aí de comunicação, o Instagram, o WhatsApp, para você sempre estar muito bem informado. Então, se você ainda não segue lá o Instagram Corretor é Tóquio. E aí eu vou te fazer um convite, um pedido. Quando a gente colocar aqui na primeira tela do Seguro Fiança, tira uma foto aí do seu monitor e posta lá no seu story e marca lá, assistindo um treinamento da Tóquio, uma upclass da Tóquio sobre o seguro fiança, marca lá @corretor é Tóquio, depois a gente te reposta lá, faz esse merchan seu aí, que também é muito legal nas redes sociais. Segundo recado, segundo QR Code do WhatsApp, a Tóquio tem o grupo do WhatsApp, que é o Tóquio Informa, então, ó, mira o seu celular aí no QR Code, você vai entrar nesse grupo do WhatsApp. Fica tranquilo que é um grupo fechado. O pessoal fala, ai, pelo amor de Deus, odeio grupo, mais um grupo, não vou entrar. Mas entra, que é um grupo fechado, onde só nós mandamos mensagens lá com as novidades também, para você ficar informado ali. A gente está praticamente com o WhatsApp aberto o dia inteiro, né? Então, você tem ali essa comunicação, tá bom? E último recado sobre o material. O Valtinho preparou um material aqui super rico e esse material vai ficar disponível para você, parceiro, depois aqui dentro da app. Tem um botão aqui em cima na app, que é o acervo. E aí lá você tem o material, vai ter o material de hoje e você tem todos os materiais de upclass que a gente apresenta aqui, os treinamentos às terças e quintas-feiras, tá bom? Então, de recados, parceiros, é isso. Vamos iniciar, então, aqui
Seguro Fiança, Tóquio Marine. Só me sinaliza, por favor, se está aparecendo para você essa tela aí do Seguro Fiança, a gente segue. Larissa pediu para colocar do Instagram de novo. Larissa, aqui no chat, ó, tem o link, tá? Você pode clicar, que a Edilce aqui da nossa equipe colocou aqui no chat, tá bom? Então, Valtinho, o pessoal já deu bastante joinha ali. Deixa aqui eu configurar. Beleza, vamos então dar novidade para os parceiros? Vamos. Faça a honra, por gentileza, Carol. Bom, pessoal, então, deixa eu ver aqui a próxima tela. Uma coisa muito solicitada pelos nossos parceiros, acho que a maioria aqui já sabe, né, Valtinho? Eu vim da área comercial, quando eu falava lá com o corretor, atendia o corretor, eles pediam, Carol, na Cogeira ele já tem, quando que a Tóquio vai colocar a biometria facial no seguro Fiança? Então, parceiro, a Tóquio, a partir de 7/7, né, Valtinho? Então, ainda estamos com um pouco de antecedência. A partir de 7/7, no seguro Fiança, vai haver a biometria facial. E isso, pessoal, é mais uma camada de segurança, né, Valtinho? Então, você pode explicar com muitos detalhes aí para os nossos parceiros, como especialista do produto, mas o que eu queria trazer aqui, essa novidade, deixar o nosso assunto aqui quente, mais essa melhoria do seguro Fiança. No final, a gente até vai falar sobre mais melhorias, sobre diferenciais do produto, mas essa é mais uma melhoria, a biometria no seguro Fiança. É isso aí, Carol. Obrigado pela excelente abertura, pelos recados. Novamente, bom dia a todos os parceiros, corretores. A nossa audiência está aumentando e vai aumentar, por isso vai ficar bem quente com a ajuda dos nossos corretores. Então, é muito legal isso. Eu estou muito feliz, né? Porque é um projeto que o produto vem trabalhando já há um bom tempo, fazendo testes e mais testes para a gente entregar um serviço de qualidade aí no dia 7/7. E mais do que isso, é isso que você falou, Carol, a importância da biometria nesse momento. Infelizmente, né, nos últimos anos, o mercado segurador, o nosso produto em específico, vem sofrendo com fraudes, né? Essa é uma realidade, infelizmente, que acontece em todo lugar. E como o seguro Fiança é uma análise de crédito também, né? Então, infelizmente, a gente também sofre com isso, né? O seguro de maneira geral. E é uma situação irreversível, né? A gente vê muitas empresas, né, que também trabalham na área financeira, né, o próprio governo também, né, no GovBR, ali tem a biometria, que é importante, eu acho que isso é muito importante, trazer mais segurança para a operação. A gente elimina ali uma boa parte de fraudadores, né, nesse contexto, e é algo, como você falou, pedido pelo mercado. Eu acho que isso é muito importante, vai trazer muito mais segurança, muito mais assertividade, e para todo mundo, né, não é só para o corretor, para a imobiliária, para o proprietário, né, também, né, para o inquilino, alguém usando ali os dados, né, de forma errada, e para a companhia. Então, acho que é uma ferramenta que vem para ajudar toda essa cadeia aí que utiliza do nosso serviço, Carol. É isso mesmo, Valtinho. Vou pegar aqui o comentário da Mislene, falou assim, não sei para que serve a biometria no Fiança, não sou especialista. Obrigada, Mislene, pelo seu comentário. Então, é isso, assim, a biometria, ela é mais uma camada de segurança. Nós vamos mostrar aqui, o Valtinho vai explicar, em qual momento essa biometria vai ser feita, tá? E teve até um outro parceiro aqui também, eu gosto muito dessa interação, Valtinho. Então, a Mislene é nova, mas já tem gente que já comercializa, que falou que, elogiou você, Valtinho, cara, mas que a biometria é uma ferramenta que inibirá muitas fraudes. Foi a Milena que perguntou. Mislene, vamos lá. Assim, ela ficou confusa, mas aonde, por que, né, da biometria no seguro Fiança? Então, o que acontece? No seguro Fiança, você tem ali uma análise de crédito, onde a gente faz ali a análise dos dados do locatário, né, o pretendente ali à locação do imóvel, né, o inquilino ou na pólice o garantido. Então, essa pessoa, ela vai passar por uma análise de crédito para ver se está tudo certinho. Então, nós já temos essa barreira, né, que a gente vai analisar a vida financeira dessa pessoa. Pois bem, hoje no Seguro Fiança, aqui, né, a Tóquio é pioneira nisso, desde o lançamento do produto, nós não pedimos documentos num primeiro momento, só se o cadastro entra numa situação de reanálise ou recusa e é reanalisado. Mas no primeiro momento, com as nossas inteligências aqui, a gente faz uma análise de crédito e aprova ou recusa. Pois bem, está tudo certo.
Mas acontece, Carol, que esse é o grande problema. Infelizmente, muita gente maldosa se apropria de documentos de terceiros, isso é o maior volume de fraude que a gente tem, se apropria de documentos de terceiro e alugam imóveis. Né? Então, imagina, né? A gente fala, brinca aqui em São Paulo, né? Vai lá na Praça da Sé e compra um RG, né? A gente, de criança... É triste, mas é verdade. Triste, né? mas é verdade. Infelizmente, né? As pessoas usam documentos falsos para fazer empréstimos, para fazer, né, crimes, né? Enfim, e no seguro-fiança é diferente. Então, a pessoa se apropria de um documento de outra pessoa que nem está sabendo do que está acontecendo e vai lá aluga um imóvel, né? E aí, porque fica lá, e fica morando. De repente, ela, numa situação, deixa de pagar, porque ela não é... Ela aluga o imóvel, faz o seguro-fiança, deixa de pagar o aluguel. Deixa de pagar o aluguel, porque não é ela ali, na verdade. Então, aí essa cobrança, né, a gente vai atrás, então, da pessoa que está lá nos documentos. Essa pessoa fala, mas eu não estou nem sabendo disso, então vira um problema enorme. E é muito importante a gente destacar, pessoal, que nesse cenário de fraude, a TOC vem indenizando todos os contratos que, infelizmente, aconteceram isso. A gente não fala assim, não deixamos ninguém na mão, né? Então, todos os proprietários que, infelizmente, passaram por esse cenário, corretores aqui que passaram por esse cenário, todos a gente conseguiu fazer a indenização. Nós temos um fluxo diferente hoje na área de sinistro, quando isso acontece, quando é identificado uma fraude, né, e tem sinistro, então a gente tem um fluxo diferente, mas a gente não deixou ali, amparamos todos os nossos locadores, né, todos os segurados, então tudo certinho, mas a gente colocando essa camada de segurança, a gente começa a inibir, porque se o fraudador está com um documento indevido, um documento que nem é dele, na hora de fazer a biometria vai barrar, e ele não vai conseguir fazer o fechamento da proposta, que é o que a gente vai ver, né? Onde vai entrar a biometria nesse contexto. Sim. Então, com certeza, Carol, isso vai ajudar bastante, até explicando aqui, né? Com certeza, tem muita gente que não conhece o produto fiança, então essa pergunta foi muito pertinente logo no início, para a gente falar assim, mas por que precisa da biometria no seguro fiança, né? Sim, muito bom. Obrigada de novo, Mislene. O pessoal está perguntando bastante coisa ali. Gente, eu estou vendo que são perguntas que a gente vai responder, tá? No decorrer da apresentação. Então, fiquem tranquilos. Para quem que é, quando eu vou fazer a biometria, quando não. E assim, só abrindo um parênteses, Valtinho, acho que isso não é mais nem novidade, a questão de fazer-se biometria para as coisas, não é nem novidade mais, né? Como você falou, gov.br lá já tem, os bancos praticamente todos já têm. Sim. Eu brinco que a gente tem que pôr a cara na bola, tira a cara da bola, volta, né? Aproxima e tal. Então, e até para falar que talvez tenha gente que não saiba o que é a biometria facial. Isso. Biometria é isso, é quando é uma autenticação ali da face, né? A gente coloca ali no celular. Todas as contratações terão a obrigatoriedade de realizar biometria facial. Contratações de seguro novo ou renovação de congênere, né, Valtinho? Isso aí, isso é muito importante. Então, a partir do dia 7, pessoal, todos os cálculos, obrigatoriamente, sem exceção, vão passar na biometria. O que não vai passar na biometria? Eu preciso fazer ali um endosso, uma remissão de apólice, uma renovação, tudo bem. Mas seguros novos, a partir do dia 7, sem exceção, vão entrar no fluxo da biometria. Importante a gente destacar para o ponto seguinte, né? A biometria vai ser para todas as finalidades, Carol? Não. A gente não consegue fazer a biometria facial ainda na pessoa jurídica. Talvez no futuro aí encontramos outros meios. Então, onde ela será aplicada? Para a pessoa física, que pode ser tanto para finalidade residencial ou não residencial, aquela locação com menos de 2 anos, uma locação comercial em nome de pessoa física. Então, nesses dois cenários, a gente vai obrigatoriamente inserir a biometria facial. Beleza, então, só recapitulando as informações. De 7/7, seguros novos e renovações de congênere para pretendente pessoa física, residencial e não residencial. Perguntaram ali se isso vai dispensar assinatura. Não, fluxo normal, pessoal. A gente vai, pessoal, ansioso, né? A gente vai mostrar as telas aqui, pessoal, né? Como que a gente, né? Qual é o fluxo, né? Mas vamos entender que a biometria ela está inserida no processo. Todo o restante continua igual.
Análise de crédito, as informações que a gente pede, o contrato, as cláusulas, não muda nada. Ela só, nesse caminho, nessa esteira, a gente inseriu a biometria, que é o que a gente vai mostrar para ficar bem claro aí para todo mundo. Beleza. Uma coisa também importante, principal, tá? Então, eu tenho 2 pretendentes. Então, um não é o principal. Então, é sempre para o pretendente principal, tá? O sistema hoje vai fazer uma escolha randômica, por exemplo, se tiver 2 pretendentes, 3 mais. Não, a gente sempre vai ser pretendente Criar o pretendente principal. financeiro. Isso, beleza, exatamente. Importante. Estão perguntando ali sobre o envio do link. Calma lá. Mas igual aquele apresentador. Calma. Espera, né? A gente vai mostrar as telas, pessoal. Mas também já está ali, ó, próximo ponto. A comunicação sobre a biometria será feita por e-mail e WhatsApp do pretendente principal. Tá? Então, quando for preencher os dados ali, vai ser informado o celular e o e-mail. E a gente sempre reforça. Gente, isso não só para o fiança, para todos os produtos, parceiro. Quando você for preencher os dados de seguro, de cotação, de proposta, coloca o celular, o e-mail da pessoa, nesse caso, do pretendente. Ai, Carol, mas eu não tenho aqui na hora, eu vou colocar o meu mesmo do corretor. Não faça isso, tá? Então, principalmente nesse caso, que a gente está falando de biometria, que vai ser enviado um link, ele vai ter que, do celular dele, colocar a face ali. Precisa ser os dados bem certinho, então, de celular e de e-mail, né, Valdir? Isso. E uma coisa também que é um diferencial. Então, a gente já começa lançando aí essa ferramenta de segurança com diferencial. A gente vai mandar o link por WhatsApp, pensando que hoje, né, a maioria de muitos sistemas usam o SMS. Sim. Às vezes o SMS, Carol, às vezes o SMS fica lá, eu vou ver depois de uma semana. Não dá certo. Nós colocamos já um ponto muito melhor, né, porque hoje, como você falou, todo mundo está ali com o WhatsApp aberto 24 horas. Então, para facilitar, ele vai por e-mail, vai pelo WhatsApp, que é onde a gente vê a maior facilidade por conta da câmera. Dá para fazer pelo computador, pelo note? Também dá, mas ele precisa da câmera. Mas pelo celular, né, a gente entende que vai ser muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais fácil esse processo. E é um diferencial, né? É um diferencial que a gente já está colocando. Exatamente. Então, seguindo ali, a biometria está vinculada exclusivamente à cotação em vigor e a validade dependerá do momento que ela for realizada. Então, vamos falar aqui sobre cotação em vigor, Valtinho, sobre validade. Validade, prazo, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, o nosso sistema hoje, pessoal, permite que o locatário, pretendente à locação, faça mais de uma cotação. Então, por exemplo, eu quero fazer uma cotação com esse corretor, agora eu quero fazer com outro. Nós permitimos, não tem problema nenhum. Só que, se, por exemplo, ele for aprovado, a análise de crédito for aprovada, então perceba, pessoal, o fluxo não muda. Aprovou a análise de crédito, para que o corretor dê continuidade, ele vai precisar fazer a biometria em todas as cotações. Então, eu fiz a biometria já com a Carol, se eu fizer uma cotação com o Anderson, com o Júlio, eu preciso fazer a biometria de novo? Sim, porque ela está vinculada. E a outra questão também importante, Carol, é a questão do prazo. Isso a gente tem que ficar muito atento, pessoal. O nosso cálculo, quando a gente faz hoje, qual é o prazo? São 30 dias corridos. Então, aprovamos o cadastro, né? Vamos pensar hoje. Aprovamos o cadastro. Qual que é o prazo de validade desse cadastro? Que eu posso evoluir, efetivar a proposta, mantendo aquela aprovação, mantendo aqueles valores, né? Claro, naturalmente, nada se alterando, né? Do que a gente combinou ali, do que foi aprovado, do que foi cotado. 30 dias corridos. Perfeito. A gente vai ver nas próximas telas, já dando spoiler, adiantando um pouquinho, que precisa de uma ação do corretor para que essa biometria seja disparada. E ela vai obedecer ao prazo da cotação. Então, por exemplo, se nós aprovarmos uma cotação hoje, dia dos namorados, né? Dia 12 de junho, e ele tem 30 dias de validade, e o corretor disparar esta ação lá no dia 5 de julho, ele vai ter até o dia 12, né? 12 de julho. 12 de julho, exatamente, para fazer a biometria. Então, a biometria, ela pode ser disparada no momento ali, ou o corretor verifica, mas ele tem que respeitar o prazo de 30 dias. E, Carol, e se passar esse prazo? Começa tudo de novo. Mas começa tudo de novo da onde? Da cotação. Da análise de crédito.
tá? Então, isso é muito importante. Beleza. Aconselhamos, então, a não entregar a chave antes da aprovação da biometria. Sim, muito importante. E após a aprovação da biometria, o corretor segue para o preenchimento da proposta e transmissão. Aqui já vai sanar 80% das dúvidas ali do chat, que o pessoal está perguntando, mas que horas que vai fazer a biometria, Carol? Antes de começar a cotação, depois, então aqui, ó, após a aprovação da biometria, o corretor segue para o preenchimento da proposta. Aqui, ou seja... Já dá para ter uma ideia do que está acontecendo, onde vai entrar, né? Isso. Legal. Você, parceiro, vai conseguir iniciar a cotação sem fazer biometria, tá? Isso. Então, processo normal de cotação, como é hoje. O segurado te demandou aí, chegou, eu estou alugando um imóvel, faz a cotação do seguro-fiança? Faço. Pega todos os dados, pretendente. Se já tiver um contrato de locação, você vai ler esse contrato de locação, é importante, né, Valtinho? Fundamental. Fez a cotação. Meu segurado aqui é o Valtinho. Valtinho, ó, tá aqui o seguro para você. Vamos pegar esse exemplo que está na tela. Ó, plano intermediário ali, o plano mais completo de assistência, ficou R$ 581. Tá bom, Valtinho? Tá bom, vou fechar. Ó, ele não fez biometria ainda, tá? Quando o Valtinho me dá o ok para o fechamento, para a contratação desse seguro-fiança, aí, ó, tá vendo na tela, parceiro? Tem um botão ali do lado direito, solicitar biometria. É nesse momento, né, Valtinho? É isso aí, é neste momento. Então, isso é muito legal, Carol. O fluxo, pessoal, não vai mudar. A rotina é a mesma. Vamos iniciar o cálculo ali pelas etapas, os dados básicos, preencher os dados da alocação, finalidade, os dados do pretendente ou dos pretendentes. Aprovou? Legal, aprovou o crédito. Vamos lá, então, à próxima etapa, que é os dados da alocação. Vou inserir os dados do imóvel, endereço, tudo bonitinho. Vou colocar as coberturas, os valores, tudo certinho. Beleza. Depois disso, cálculo, que é essa tela que nós estamos, onde apresenta os valores. E esse ponto é fundamental. A gente apresenta os valores para o cliente, né? Então, antes de fazer a biometria, a gente não impõe a biometria lá no começo. É aqui. Então, parou aqui. Fechou? Vai fechar, Carol? Vou. Então, agora, a próxima etapa, a gente tem que solicitar a biometria clicando ali no botãozinho. Tanto que está ali em destaque em vermelho, falando isso, falando um pouco do prazo, falando ali que é obrigatório, né? Fala do prazo, mas fala da obrigatoriedade de continuar, para continuar com o processo a solicitação da biometria, Carol. Isso mesmo. Então, o sistema vai demonstrar para vocês, parceiro, o portal, vai ter a mensagem ali no portal. Vão ter diversas fases que vai ter a mensagem ali, né, Valtinho? Isso. Pelo que eu estava vendo ali de como foi configurado ali o portal para os nossos parceiros. Então, então é isso, gente. Esse é o momento. Você vai fazer a cotação sem precisar fazer a biometria. Na hora de fechar, na hora de fazer o fechamento, antes de fazer a contratação, você clica ali em solicitar biometria, que o link vai ser disparado. Perfeito. Por e-mail e por WhatsApp. Perguntaram ali também, a gente falou, mas eu vou reforçar, por ser novidade, né, Valtinho? Quem que vai fazer a biometria, se tiver mais de um pretendente, é o pretendente principal. Isso, né? Estão perguntando ali se muda o valor. Não muda, pessoal, porque uma coisa é a análise de crédito, a outra coisa é a biometria. É a gente saber se é essa pessoa mesmo. A biometria é para falar assim, é a Carol mesmo? Que está aí, que passou os documentos e foi aprovado na análise de crédito e apresentou esses valores, aí é a Carol. Beleza? Opa, não é a Carol. Para lá. Então, isso é muito importante. Não muda preço. Só vai mudar preço, pessoal, se eu mudar alguma coisa na cotação. A vigência, a comissão, as coberturas, os valores, coisa que a gente já sabe. Mas a biometria, ela não precifica. Ela valida quem é, se de fato é aquela pessoa que foi analisada. Isso, ele está me falando, ó, é a Carol, pode seguir, né? Isso. Exatamente, muito bom, Valtinho, obrigada. Onde está o botão que está pequeno ali? Na tela ali do valor, tá? Isso vocês vão ver quando implantar, vocês começarem a cotar. Eu falo que sempre que o nosso portal é muito intuitivo, Sim. né? Vocês com certeza vão conseguir ali ver a configuração, tá? Para reforçar, vai parar na tela do cálculo. Então, ou seja, eu vou apresentar valores por cliente. Dali para frente, quando a gente avançar agora, cara, o sistema não vai conseguir permitir que a gente continue a contratar a proposta, a preencher a proposta, porque eu preciso solicitar, tem um botãozinho ao lado, solicitar a biometria. Então, é esse link que a gente vai. Beleza. Virgínia, boa pergunta. Se outra pessoa tentar fazer a biometria, que subiu aqui, o que acontece?
E aí, pessoal, também outro parceiro tinha perguntado, então, beleza, eu sou a Carol, tô alugando o que tô fazendo, mas na biometria o Valtinho, outra pessoa que põe lá, gente, não vai passar, esse é o objetivo do negócio, né? Tem que ser aquela E aí existe inteligência, existe sistema, nós temos um fornecedor aí muito sério, um parceiro, que vai fazer essa análise. Qual que é o prazo? O segurado fez a biometria, tudo certo, é a pessoa mesma, ele fez. Quanto tempo de retorno, gente? Também, vou falar que é online, Valtinho? É online. É na hora? É online. Se ele fez a biometria, tudo certo, a fotinho, tudo ok. Eu falo que não, online leva uns 5 segundos. Mais ou menos. Então, aí já vem o retorno para dentro do sistema da Tóquio, tá? Perguntaram se pode ser recusada a biometria? Pode. Pode. É feita esse filtro e essa análise, né? Nas próximas telas, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da recusa, né? O que pode acontecer. Aqui tem a carta, né, Valtinho? Falaram também da carta. E a carta, continua tendo a carta de aprovação? Não? A carta continua, pessoal. A gente precisa soltar a cartinha de aprovação normal, mas perceba que o layout dela mudou, né? Então, eu destaco aqui na primeira parte aqui da tela, desse print, as etapas que a gente precisa seguir. Então, ele pede ele vai elaborar a cotação, realize a biometria facial e depois, sim, é que vai seguir com a proposta. Então, ali nas 4 etapas, né, a gente já dá o direcionamento. Então, a cartinha continua de uma pré-aprovação, mas que ela depende da biometria facial. É irreversível e, como diz o meu chefe Edivaldo, o Ed, é inegociável. Tem que ter, pessoal. Isso é fundamental para a segurança de todos, tá? E na parte de baixo, como que vai vir a informação? Ali na proposta, né? Então, nas observações, eu falo do prazo, da cotação, né? Na cotação, isso, perdão, na proposta não, a proposta está para o seguinte, na cotação. Então, ela vem também esse destaque. Então, assim, vem o destaque na carta de aprovação, vem a informação no portal, na tela, ali no nosso computador, notebook, e também se imprimirmos o cálculo e apresentar para o cliente, para ele chegar os valores, né, e tudo mais, também tem a informação ali. Então, em todos os canais ali, o corretor, ou o cliente, ou o locatário vai conseguir identificar essa informação da necessidade da biometria. O pessoal perguntou, Valtinho, acho pertinente também, em qual momento a gente vai disponibilizar essa carta de aprovação, pessoal? Quando na tela, deixa eu ver se volta aqui, na tela da cotação, que tem aqui o valor do seguro, ó, essa é a tela que tem o valor do seguro, fez a cotação, tá vendo? Não sei se tá tão nítido aí para vocês, mas aqui tem vários botões. Então, tem o botão aqui de carta aparecer, tá? Isso. Quando tem a carta, Carol, é depois da biometria? Não, a carta está aqui na tela do cálculo antes da biometria. Essa carta, ela fala, o que o Valtinho já explicou, sobre a validade que esse pretendente tem do limite liberado. Isso. Então, olha, inquilino, pretendente, você que está alugando, você tem na Tóquio Marine o valor liberado até tal dia. Essa carta, então, está descrito, e essa data, essa validade, também está descrito nessa carta a necessidade da biometria, tá? Aí, perfeito. Então, beleza, gente, vamos seguir, Valtinho. Beleza, então vamos avançar mais uma tela, a gente falou da cartinha. Aqui é importante, ó, olha que legal, né? A gente deu um exemplo aqui do contador, como, a partir do dia 7, eu cheguei nessa etapa e eu falo assim, não, deixa eu avançar aqui no sistema para ir para a próxima etapa do cálculo, da proposta, para preencher a proposta. Mas eu não solicitei a biometria, eu não cliquei lá no botãozinho solicitar a biometria. Então o sistema já traz ali, né, uma telinha em vermelho em destaque falando, ó, biometria não solicitada. Então, precisa clicar no botãozinho solicitar a biometria, que estaria à direita, para inserir o e-mail e o e-mail e o telefone, né, o WhatsApp do locatário, do pretendente, para a gente poder seguir. Então, isso, então, beleza. Não tem como. Não tem como seguir sem solicitar. Isso. Aí o destaque, né, agora sim, né, então clique para seguir, né, clique nesse botãozinho para seguir com a biometria. E aqui vai abrir a tela, né? Quando clicar ali em solicitar biometria, vai abrir essa tela. Essa tela, que vai pedir, então, o celular, que vai para o WhatsApp, e o e-mail do pretendente principal financeiro. Então, vai abrir aqui, pessoal. E aqui, aí, preenche. Legal, Carol, clique lá em solicitar biometria. A gente vai ver na próxima tela qual que é... Segura só um pouquinho, tá? Segura. Como que o cliente vai receber. Mas aqui é importante assim, Carol. Puxa, e se eu digitei errado? Digitei errado e solicitei.
sei lá, o cliente mudou um número, passou errado, não sei, está errado alguma coisa, né? Ou o e-mail, ou o número do celular, não tem problema, pessoal. Pode entrar, clica de novo lá em solicitar biometria, clica no botãozinho, ajuda o que precisa e manda quantas vezes quiser. Não assim, vai ter um limite, porque senão, que nem senha de banco, né? Aquela coisa, 3 vezes, opa, travou aqui, não dá para ir mais. Não, pessoal, não tem problema. Então dá para fazer esse ajuste, caso tenha algum erro, algum, sei lá. Sim, digitou errado, o pretendente falou errado. Isso, exatamente. Então, não tem problema, Carol. Sim, a Raíssa perguntou se será para o e-mail do inquilino. Sim, é e-mail do inquilino que a gente chama de pretendente principal. Virgínia, se vai nos 2 canais, e-mail, WhatsApp, sim, vai pelos 2 canais. O pessoal perguntando ali se pode ser o celular do filho. Não, pessoal, tem que ser o celular da pessoa. Eu vou dar um exemplo meu, gente. Meu pai tem 70 anos, ele não usa celular, ele tem celular, ele é smartphone e tal, mas ele não tem hábito de ficar usando. Eu ajudo ele em tudo. Isso, a gente pode eu fiz um e-mail para ele. Então, assim, tem que ajudar ali, né? Não tem jeito, pessoal, precisa. Vamos entender isso, que é uma segurança para todos, tá? Vamos lá, Carol. Vamos avançar, então. E aí, só mais uma coisa que o pessoal perguntou, Valtinho, que você falou que pode entrar, digitou errado o e-mail, digitou errado o celular, é só entrar de novo ali, clicar, solicitar biometria, quantas vezes for necessário. Porque o pessoal falou bastante assim, se esse link de solicitar biometria, ele expira, se passar, enfim, quantas vezes pode solicitar de novo. Então, assim, gente, pode solicitar quantas vezes for necessário, até a pessoa fazer a biometria, lembrando que o Valtinho explicou dentro dessa validade da carta. A carta lá tem uma data. Então, dentro dessa validade, vocês podem solicitar para ele fazer, para que seja analisado, liberado ou não, para contratar, tá bom? Legal. Seguindo, quando o corretor preencher, então, os dados da biometria, lá na tela do computador, ele vai aparecer informação que a biometria foi solicitada, com sucesso. Perfeito? Então, assim, legal. Eu cliquei no botãozinho, informei os dados, disparei. Então, lá no portal vai ter biometria solicitada, eu já sei que já foi encaminhado. Ou seja, a bola agora está com lá o pretendente para ele concluir. Então, pode avançar. Beleza. A Chayane, quando fizermos a cotação, será enviado na hora ou precisamos no portal solicitar? É que, Chayane, você já vai estar no portal fazendo a cotação, né? Então, você vai estar na cotação e você vai clicar lá no botão, dentro do portal, tá? Perfeito. Aqui a gente fez esse print também para exemplificar assim. Legal, Carol, eu cliquei no botão solicitar, coloquei os dados, biometria foi solicitada, mas o cliente ainda não fez. Eu consigo seguir? Não, né? Não tem como. Ele fala que a biometria ainda não foi realizada lá pelo pretendente. Tá? Eu errei, eu chego por isso. Ali, ó, reenviar solicitação de biometria. Não tem problema, pessoal. Pode clicar lá e reenviar. Ajustar e reenviar. Então, é importante sanar que nessa tela do cálculo não avança sem biometria. Sem biometria. Sem a gente, o corretor, dar o start, que nem a Carol falou agora, né? Respondendo a dúvida da nossa colega, então sem eu solicitar ali no portal, depois que eu solicitei, legal, já solicitei, eu tenho que aguardar o retorno. E o retorno vai ser online também, viu? Já vou adiantar aqui que o retorno é online. A gente fez a biometria, ele gerou aqui, né, o botãozinho para a gente habilitar, eu mandei, o cliente recebeu na hora, quando ele fizer a biometria, o retorno também é na hora. A gente vai avisar. Pode avançar, Carol. Essa tela, pessoal, é a tela que o cliente vai receber falando da biometria. Está um pouquinho pequenininho, é um print de tela, né, por conta da resolução, mas aqui o cliente tem as informações, né, do recebimento, pensando no cliente lá no pretendente. Esse é o tipo e-mail, né? Isso, exatamente, no e-mail. No celular a gente não conseguiu fazer o print, tá? Então esse é o print do e-mail, mas o caminho, né, a comunicação vai receber nos 2 canais. Então após realizar a biometria, o corretor também é notificado via e-mail, né, o retorno do resultado. É importante falar, pessoal, uma coisa bem interessante. Vamos imaginar que eu vou colocar 2 cenários, que um de fato é um fraudador, né, é uma pessoa mal intencionada. E aí ele vai lá e tenta mesmo assim fazer a biometria recusa. Nós não vamos passar a informação para a pessoa que ela está recusada, tá? Mesmo que seja ela, né? Agora um outro exemplo. Então, assim, nós não vamos falar. A gente vai informar que a biometria foi realizada, né? Mas o corretor lá no portal
ele vai falar, olha, a biometria não seguiu, não deu certo. Agora, por exemplo, não tem, isso que você falou, né? Vai para frente com o celular, vai para trás, até acertar. Às vezes a iluminação não está ajudando, estou num lugar que não está dando certo, não está centralizando a câmera direitinho ali na face, e às vezes recusa. Mas é a pessoa, Carol. Eu posso solicitar novamente? Pode, não tem problema. O corretor entra lá, solicita novamente, às vezes são os mesmos dados e não tem problema algum. Tá? Então, o mais importante é que a gente não vai falar para o cliente assim, a sua biometria foi recusada. Não é você, ou, né, alguma... Não é você. Não, isso não vai acontecer. Pode pensar, Carol. Aqui, né, no caso, a biometria é recusada, e o corretor vai receber a informação. Aqui está meio ilegível ali, né? Mas ali no vermelho fala assim, ó, todas as biometrias foram realizadas. Biometria não aprovada. Aprovada. Exato. Então, pode ser. Então, os dois cenários que a gente falou agora. Poxa, de fato era a pessoa, mas ali por conta do lugar, da iluminação, não conseguiu centralizar. Poxa, dá para mandar de novo? Tá. Então, o corretor vai ter informação ali que não foi aprovada, mas ele pode reenviar, não tem problema. E agora, se de fato for um fraudador, uma pessoa mal intencionada, ótimo. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Só pegar aqui algumas dúvidas, Valtinho. Tô gostando, o pessoal tá animado hoje, gente. Como que tá para vocês? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Tá legal? Bastante gente elogiou. Tóquio, que bacana que colocou a biometria, mais uma camada de segurança. Dá um joinha ali em cima, dá um reagir, só pra gente achar que não tá falando sozinho aqui, né, Valtinho? Mas deixa eu ver aqui, o que a Lilian perguntou. Bastante gente reagindo. Obrigada, pessoal. Caso a biometria facial falhe, mesmo assim o procedimento seja aprovado, posteriormente se constate que houve uma fraude na contratação. Vou parar já por aqui, porque assim, Alexandre, foi o Alexandre, caso a biometria facial falhe e o procedimento aprovado. Uma coisa é a aprovação do valor, uma coisa é o valor da cotação ali, porque esse pretendente foi aprovado na Tóquio. Outra coisa é a biometria recusada, sim, que é o passo seguinte da aprovação do limite, tá? Se a biometria foi recusada, não vai avançar, não vai se contratar esse seguro. Sim. Isso é a camada de segurança. Então, aí parou o processo, tá? A não ser que recusou a biometria porque estava a luz ruim, a pessoa estava de óculos, de boné, não sei, solicitou de novo, melhorou, constatou-se que é a pessoa e aprovou. Beleza, aí segue, tá bom? Ele colocou aqui, só volta lá, Carol, ele colocou caso se a biometria facial falhar. Não. Acho que é muito difícil. Não, mas vamos imaginar que esse é uma hipótese remota, mas vamos, né, a gente está falando de sistema. Se a gente, como é hoje, né? Hoje nós não temos a biometria, né? Eu dei aqui alguns exemplos, Alexandre, de situações que infelizmente vai dar fraude. E o que acontece, pessoal? Mesmo com fraude, a TOP assume a responsabilidade e paga porque nós aprovamos. Então, uma eventual, assim, por isso que a gente está testando bastante, né? Esse trabalho da biometria que a gente está fazendo, pessoal, já vem aí de longos meses, né? Eu vou colocar mais de um ano, a gente conversando com o fornecedor, testando, fazendo testes, assim, muito precisos para não acontecer isso. Mas, né, enfim, se acontecer e o seguro e for aprovado, né, e tem uma pólice emitida pela companhia, a companhia não vai eximir da sua responsabilidade. Beleza. Como a gente já faz hoje. Caso o locatário é PJ, quem faz? Só vou voltar. Não, a gente não vai pedir inicialmente biometria para PJ, só para PF, tá bom? Acho que é isso, né, Valtinho, que tem aqui de mais... Tem muita pergunta, a gente está com o pessoal aqui, tá? Do produto, ajudando a gente a responder, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Estou nessa tela aqui, que é com a biometria aprovada. Aprovada, né? Tá verdinho, então, biometria aprovada. Aí sim, nós conseguimos avançar para a etapa da proposta. Então, a biometria está aprovada, perfeito, segue o jogo. Aí sim, pessoal, né? A gente vai para um quiz aqui, fazer uma brincadeira, segura aí, Carol. Então, a biometria aprovada segue o fluxo normal que a gente já conhece. Então, pode ver que não tem mais o botãozinho ali da biometria, e aí a gente chega na tela que a gente já conhece hoje, onde eu vou avançar,
para entrar ali na esteira, né, na parte de complemento, onde eu vou preencher os dados ali da locação, né, o índice de reajuste, os dados do proprietário, os dados do locatário, a forma de pagamento, enfim, aí a vida normal. Então aqui, pessoal, o que é importante de novo reforçar? A biometria, ela foi inserida na esteira de contratação, mas em um momento que a gente pode seguir praticamente com o nosso fluxo normal, não vai alterar muito, desviar muito da rota. Então, a a inserção dos dados, análise de crédito, aprovou a análise de crédito, vou calcular o seguro com as coberturas, o endereço do imóvel, cheguei na parte do valor ali no cálculo, então é ali que para, né? É ali que eu imprimo a carta de aprovação, que tem as informações da biometria, ali que eu imprimo o orçamento, que tem a informação de biometria, vai ter a informação da biometria para continuar. Então, eu só vou ter que dar um start de solicitar a biometria, inserir os dados, cliente fazer, o locatário fazer a biometria. Fez a biometria, deu certo? Legal. Biometria realizada, vida que segue normal. Não deu certo, houve um erro, cliente não conseguiu, reenviou, tem algum dado errado, reenvia, não tem problema da quantidade de vezes, tá, pessoal? Então, vida que segue daqui para frente é normal. Bem tranquilo, Carol. Isso aí. Chegando à reta final aí sobre a biometria, alguns parceiros também colocaram, né, sobre a Raíssa, ali estou vendo Banks Seguros, uma sugestão, disponibilizar o link no sistema para que o corretor possa enviar diretamente ao cliente. É dessa forma, Banks. Tá? Então, direto, foi a Raíssa que perguntou? Raíssa e Banks Seguros. Você nem vai precisar ter esse trabalho, porque a gente não vai... Você não precisa entrar em algum lugar para enviar link. O sistema envia automaticamente. Então, quando você clicar no botão solicitar biometria, inserir os dados, ele já dispara, ele já manda automaticamente para o cliente, né? Pelo WhatsApp, pelo e-mail. Ah, eu preciso reenviar, porque eu... Beleza, entra lá e reenvia novamente. Não tem problema nenhum. Sim. Legal? Ó, eu estou vendo muito e-mail aqui, a Edi já respondeu. Pessoal, não precisa pôr o e-mail aqui no chat, tá? A gente não vai mandar o material por e-mail, o material vai ficar aqui no acervo da app, tá bom? E aí, só para a gente, acho que fechar, então, a gente seguir, Valtinho, a pergunta de, fora não ser a pessoa, não sei se você sabe isso ou não, fora não ser a pessoa, quais possíveis motivos de recusa da biometria? Acredito que é questão de iluminação, não deu para identificar. Às vezes tá ruim. Não conseguiu centralizar, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes falam, assim, vai para frente, vai para trás. É mais esse cenário, pessoal. Acho que é ter uma boa iluminação, um lugar, acho que é orientar, né, o nosso cliente, faz a biometria em um lugar tranquilo, não esteja agitado, né? A pessoa andando na rua fazendo biometria não vai dar muito certo. Na né? frente de uma janela. Com uma iluminação adequada, né? Uma coisa que seja bem tranquila, avisa já o cliente, né? Olha, você vai receber um e-mail, um WhatsApp da Tóquio, né? Para sua segurança, né? Explicar para o cliente que é para sua segurança, mas por quê, né? Como perguntaram, porque alguém um dia pode usar os seus dados indevidamente. Se isso acontecer, a Tóquio já tem essa barreira, essa camada de segurança para não acontecer. Então a gente faz isso com todos os clientes. Como a gente falou, é uma situação irreversível, né, Carol? Hoje a gente precisa entrar nesse modelo, né, também que é importante para a proteção de todos. Ah, tá bom. Eu entendi o que o Banks falou aqui, ele complementou. Ele falou, sim, eu digo disponibilizar o link, além de enviar pelo sistema. Ah, legal. Bom, boa sugestão. Não temos, né? É isso ainda, tá? Direto. Isso, aí o Thiago falou, tem muitos casos que o cliente não recebe o link. Aí eu já vou falar, bom, não é da Tóquio, porque a Tóquio ainda não lançou, né, Thiago? Mas então, ó, o processo da Tóquio vai ser o envio do link por e-mail ou WhatsApp. Porque o que acontece às vezes no e-mail, né, Valtinho, entra numa caixa de spam, alguma coisa assim, tá? Por isso a facilidade ou a dificuldade do SMS. Talvez isso que os colegas estão comentando, que algumas outras companhias, né, que trabalham também com segurança, tem, mas elas não usam o recurso do WhatsApp, usam o SMS, por exemplo. E aí, às vezes, o cliente não consegue, aí tem que pegar o link e mandar para o cliente, né, fazer a biometria. Nesse caso, já vai direto no WhatsApp do cliente. Então, esse diferencial que a gente está colocando do WhatsApp vai facilitar bastante todo esse processo. Beleza, Valtinho. Então, acredito que seja isso. Até o pessoal falou ali, eu entrei, já tinha começado e tal. Vamos fazer um recap aqui, um batidão, para a gente ir para o quiz? Então, pessoal, biometria facial da Tóquio Marine no seguro fiança, a partir de 7/7,
todas as contratações de pessoa física, residencial e não residencial, obrigatoriamente vai ter que ser feita a biometria, tá? PJ não vai ter biometria, tá bom? Seguros novos ou renovação de congênere, então vai apresentar a cotação para você, parceiro, sem fazer a biometria. Cotação, ok. Mas na hora, antes de contratar, obrigatoriamente tem que fazer a biometria. Aí vocês vão ter um botão dentro do portal do corretor para vocês clicarem o botão solicitar biometria. Fez a biometria, volta ali online para dentro do seu sistema, para dentro do portal, a informação. Se aprovado, vocês vão seguir o fluxo normal do seguro fiança, como é hoje, de contratar a proposta. Se recusado, vocês podem solicitar novamente, reenviar para que a pessoa refaça essa biometria, tá bom? E aí segue o fluxo normal. Falei tudo, Valtinho? Perfeito, tudo certinho. Vamos pro quiz? Vamos fazer um quiz, uma perguntinha para ver se a galera tá afiada. Solta a pergunta aí. Beleza, então, ó, quiz, pessoal, fica ligado, ó. E aí, vamos ser rápido, a gente tem ainda algumas coisas para falar, temos pouco mais de 10 minutos. Coloca pra gente a resposta ali no chat, então, do quiz, tá bom? É possível realizar a biometria facial para pessoa jurídica? Ó, Valtinho. Rapaz, você nem terminou de falar. É isso aí, que legal. Isso aí, tá todo mundo afiado. Todo mundo afiado, então... Não, ainda deu uma colher de chá, né? Eu falei muito em cima, né? Então, não, beleza. Muito bacana. Era só essa pergunta? Achei que jamais, já estava gostando aqui. Legal, vamos fazer uma interação. Bom, Carol, a gente quer aproveitar todos os momentos aqui com vocês. Uma que vocês nos recebem muito bem, o Anderson, você, todo o time aqui da UP. Eu falei assim, poxa, eu acho que vai sobrar um tempinho. Se sobrar um tempinho, e com certeza sobrou esse tempinho, acho que é legal a gente falar algumas coisinhas que estão acontecendo aqui na área, reforçar algumas coisas, alguns diferenciais. Então, um pouco mais aqui de 10 minutos, a gente não vai dar para falar do produto, mas eu vou trazer um apanhado do que a gente vem fazendo, né, o que a gente vem trazendo de novidades, de diferenciais ultimamente. Eu acho que isso é muito importante, Carol. Pode ser? Pode, vamos lá. Então, diferenciais do seguro fiança. O Eduardo perguntou ali como é feita a remuneração para imobiliário. Eduardo, como o Valtinho falou, a gente não vai ter tempo hoje de entrar em detalhes do produto, tá? Mas eu quero te convidar, vou fazer um jabá aqui, Valtinho, aqui da nossa área. Aqui dentro da app tem uma trilha, chama Virando a Chave. E é uma trilha bem detalhada dos seguros imobiliários da Top Marine, tá bom? Então, depois tira um tempo e vai lá e assiste essa trilha. Você vai ficar, ó, craque nos seguros imobiliários da Top. Então, diferenciais, Valtinho. Então, primeiro aqui a gente vai falar um pouquinho da área de sinistro, uma excelente novidade que já uma novidade, né? Mas, enfim, sempre a nossa audiência é rotativa, sempre tem gente chegando. Hoje nós temos um baita diferença dentro da cobertura de danos imóvel, que não é só a questão do danos ao imóvel, é a subtração de alguns itens que pertencem ao imóvel. A gente traz alguns exemplos aqui, torneira, espelhinhos de tomada, lâmpadas, chuveiro, persiana, coifa, cooktop, tudo embutido no imóvel. Então, isso é um baita diferencial, pessoal, que ajuda bastante. Tem um limite lá de R$ 1.500 dentro da cobertura de danos ao imóvel e ajuda bastante a imobiliária. Esse é um diferencial que a gente já tem um pouco mais de um ano e meio aproximadamente, e agora no mês de abril a gente fez uma ampliação dos itens que são cobertos. Então, agora em julho, Carol, como a gente vai entrar com a biometria facial, nós vamos remodelar todos os nossos materiais, e aí a gente vai incluir todos esses itens que estão cobertos na cobertura, né, que podem, na cobertura, tanto para dano quanto para subtração, na cobertura de danos ao imóvel. Então, isso é bem importante, é um baita diferencial que nós temos, Carol. Muito bom. Aqui, tá aqui, ó, na próxima tela, os itens, né? Então, todos esses itens aqui, tá, pessoal? Então, peguem o material, pode compartilhar isso com as imobiliárias. Isso é um bom diferencial que nós temos hoje para oferecer com esse limite de até R$ 1.500. Sim, cobertura de danos ao imóvel. Então, a gente não consegue não falar do produto, né, Valtinho? Mas assim, se o inquilino sair do imóvel e deixar ali o imóvel danificado, dentro aí desses itens tem essa coifa.
né? Ou eu subtrair a coisa. Nos dois cenários, para esses itens, a gente vai atender. Muito bom, hein? O pessoal até deu palminha ali, ó. Muito bom. Bacana. Ainda falando da parte de sinistro, isso é um baita diferencial, pessoal. Hoje a nossa área de sinistro totalmente reformulada, né? A gente vai ter novidades logo também quanto aí atendimento sinistro, mas hoje o nosso sinistro faz a indenização em até 5 dias úteis, pessoal. É um prazo recorde, é um compromisso que a Tóquio tem, que a nossa área de sinistro, comandada lá pelo Leonardo Bruno, colocou aqui pra gente. Eu visitei algumas sucursais nesses últimos dias, cara, eu tive a oportunidade de conversar com corretores que já estão sentindo essa diferença. Eles falam, meu, paga muito rápido, Walter, então isso é muito legal. Pessoal, sempre reforçando, documentação completa, né? Tem que abrir o sinistro, entrega a documentação ali, em 5 dias úteis, a nossa área de sinistro está pagando, e o relato que eu escutei foi até melhor, em menos de 5 dias úteis. Então, é tempo recorde mesmo, pessoal, isso é um baita diferencial, Carol. Muito bom. Legal. Que bom que a gente tem tempo de sempre dar os recadinhos que você dá no começo ou no final. Isso aí. Boa. Pessoal, uma coisa muito legal que a gente tem, e fica lá esquecido, né? Aceitação para locação mista. Isso é um cenário que aconteceu muito, né? Depois da pandemia, as pessoas trabalhando em casa, né? Se reorganizando dentro do próprio lar e colocando ali uma atividade. Não estou falando de home office, tá? Home office é uma coisa, eu trabalho híbrido, não é isso. Não, eu tenho uma outra atividade dentro da minha casa. Então, eu moro e tenho um salão de beleza. Beleza, eu tenho ali uma oficina, enfim, eu tenho uma outra atividade. Então, vamos imaginar que eu tenho um imóvel com 2 atividades e um contrato que contempla as 2 atividades, é uma locação mista. E na Tóquio nós aceitamos esse cenário, pessoal. O enquadramento deve ser sempre como pessoa física não residencial. Então, isso também é um baita diferencial que a gente pode atender aí ao mercado de locação quando necessário. A outra coisa, pessoal, é a aceitação para as coberturas de danos e pintura no decorrer da locação. Então, vamos imaginar, ou numa renovação de outra companhia, ou uma troca de garantia. Então, vamos imaginar, Carol, que eu tenho um contrato de locação que já começou. Começou lá em 2023, por exemplo. Aí, eu preciso fazer um seguro-fiança, ou eu faço um convite aqui para os corretores. Numa renovação de congênere, e quer cotar aqui na Tóquio? Poxa, o nosso preço está melhor? Pode cotar e pode fazer. Perfeito. Mas o que acontecia nesse cenário de trocar a garantia ou colocar o seguro-fiança no meio de um contrato de locação em andamento? O mercado segurador não aceitava as coberturas de danos e pintura. E a Tóquio é pioneira. Nós hoje aceitamos essas coberturas para um contrato de locação vigente. O que é importante? Eu preciso ter lá o laudo de vistoria. De quando a pessoa entrou no imóvel. Eu tenho que ter lá falando que a pintura é nova. Eu preciso, né, ao contratar, no final a gente já fornece o aditivo ao contrato de locação com as nossas cláusulas, para essa parte mais operacional ficar redondinha, mas nós aceitamos. E até, Carol, importante, porque isso movimentou bastante o mercado, né? Na semana anterior nós tivemos aí uma informação que um player aí de mercado, né, uma garantidora saiu da operação e muitas imobiliárias ficaram sem a garantia, vão até outubro aí sem a garantia. Então, poxa, é um contrato de locação que está em andamento. Eu posso fazer na Tóquio? Pode fazer na Tóquio, faz análise de crédito normal, processo normal, a partir do dia 7 já com biometria, e pode contratar a cobertura de danos e pintura, pessoal. Muito bacana, tá? Lembrei uma outra coisa, ainda falando de cenário. Pessoal, e se tiver demanda, muitas análises, né, desse cenário que infelizmente aí trouxe agitou o mercado imobiliário, falou assim, nossa, Walter, eu tenho aqui 40 cotações de uma parceira minha que estava nessa garantidora, eu posso fazer na Tóquio? Pode, eu tenho que digitar uma por uma? Sim, mas se quiser, pessoal, nós temos uma planilha onde disponibilizamos, fala com o seu comercial, a gente insere as informações na planilha, manda para análise, então é um robô que faz uma análise em lote. Tá? Quando tiver bastante, né? Então, mais de 10, legal. Menos de 10 pode fazer pelo portal, até mais rápido. Um outro diferencial, Carol, que a gente tem é o nosso LMI Flex, o limite máximo de indenização, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. O que significa isso, Carol? Quando a gente faz o cálculo lá no portal, o sistema vai apresentar, de acordo com a somatória de aluguel, IPTU e condomínio, um limite máximo de indenização para cada uma dessas coberturas. Então, por exemplo, se tiver lá para uma locação física, né, pessoa física residencial, até R$20 mil, eu vou indenizar para cada uma dessas coberturas 30 vezes o valor do aluguel.
aluguel. É o padrão, é o que o sistema vai apresentar. Mas o corretor no portal tem a possibilidade, lá na tela onde a gente distribui as coberturas, de reduzir esse limite. O que faz, qual que é o sentido de reduzir o limite? Né? Poxa, Walter, eu vou ficar com um limite menor? Sim, mas o custo vai cair. E isso, às vezes, pode fazer uma diferença, pessoal, numa negociação. Né? Então, de repente, eu tenho um pouco mais de dificuldade, o custo está um pouquinho, não está atingindo ali o que o inquilino planeja de pagar. Eu converso com o proprietário, abro essa possibilidade com a imobiliária, te fala, poxa, vamos reduzir de 30 para 24, ou para 18, enfim, a gente dá essas opções, mas eu vou ter um custo menor, mas eu vou ter o mesmo seguro-fiança com esse limite que é muito bom, assessoria jurídica e todos os benefícios. Assistência, perguntaram se tem assistência. Sim, assistência 24 horas. Então, isso é um baita diferencial também que vem ao seguro-fiança, pessoal. O LMI Flex. O LMI Flex. Uma outra coisa também, locação para lojas de shopping center. Praticamente nós temos um produto exclusivo, pessoal. Isso é muito importante. Então, eu me deparei com essa situação, eu marquei no cálculo que é uma locação de shopping center, automaticamente o sistema abre essas duas coberturas, que é o 13º aluguel e o fundo de promoção, que são específicas para esse nicho. Então, aqui a gente pode falar que exclusivamente nós temos um produto específico, exclusivo para esse segmento também, Carol. Como a gente falou, não dá para explicar sobre a cobertura, gente, não temos tempo, mas esteja com a gente aqui, o Seguro Fiança sempre está aqui nos treinamentos, ou tem a trilha, tá? Para você saber mais sobre essas coberturas. Legal. De loja em shopping. Boa. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais novidades. Tem mais novidades. Aqui também são diferenciais, Carol. Pode parar nessa telinha, tem 4 balõezinhos aqui. É para falar do nosso portal de parceiros de negócio. Reformulando que agora no final de março, nós reformulamos toda a trilha de cadastro de imobiliário. Então está muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais tranquilo do corretor cadastrar a sua imobiliária, seu parceiro, tanto pessoa física que tem a OAB ou Cresce, ou PJ, ou alguma outra empresa que queira cadastrar e trabalhar lá no imobiliário. Mas o cadastro de imobiliária proporciona muitos benefícios aí para o parceiro. Então, uma fatura unificada para os 2 produtos, fiança imobiliário, o pagamento, né, quando for um parceiro PJ de prolabore, caso o corretor entenda que isso faz sentido para o negócio dele, então evitando bitributação, muito mais fácil. Uma escolha da data de pagamento, isso é um baita diferencial, porque o mercado não impõe, né, uma data. Nós não impomos. Nós falamos assim, cara, que dia que você quer pagar? Dia X. Ok, então vai ser sempre essa data, não dá para mudar. Mas isso é uma facilidade, né, dependendo do fluxo de pagamento para a imobiliária. E esse portal, pessoal, ele, se o corretor entender que faz sentido o parceiro manipular, ele pode fazer análise de crédito, ele pode fazer emissão do seguro ou a cotação, consultar as faturas, consultar todo o processo. Então, isso facilita bastante, né, e é um diferencial que o mercado não tem isso por completo, só que na TOC, pessoal. Muito bom, deixa eu ver o que vem aqui a seguir, Valtinho. Pode soltar todos os diferenciais, a gente está quase acabando. Vocês ficam com a gente, pessoal, mais 5 minutos, ó, chegamos às 11, dá um joinha ali, Carol, tô gostando de relembrar esses diferenciais, pode seguir, a gente fica aqui mais um pouco, ó, Valtinho, beleza. Legal, então vamos lá, parceiros. Então, primeiro, o link de envio de documentos para análise de crédito. Então, assim, eu entrou em análise de crédito, eu preciso dos documentos do cliente. O cliente não quer mandar um imposto de renda, extrato bancário, lá no contador, pessoal, não esqueça, isso é um diferencial. Clica no link, como a gente viu da biometria. Clica no link, dispara um comunicado lá para o nosso cliente pretendente, vai vir por SMS aí no caso, ele pode anexar os documentos, abre o portal, ele pode anexar os documentos. Forma, link de pagamento para trazer mais tranquilidade e segurança, tem gente que não gosta de passar os dados do cartão. Então, eu vou lá, no final, pagamento com cartão de crédito, eu posso mandar o link ao cliente. O cliente vai preencher sem precisar passar os dados. Lembrar também, pessoal, que caso vocês tenham algum funcionário da TOC, nós somos hoje mais de 5 funcionários. Nós estamos em 2.400. Bom, enfim, está espalhado aí pelo Brasil inteiro. Se algum de vocês pegarem, né, tiverem aí a sorte de pegar um funcionário da TOC que queira fazer um seguro fiança, então vale um recado também para a galera interna aqui também, né, Carol? Vai fazer uma locação, todo resolvedor, e esse é um benefício que pode ser espalhado para todo o corretor de seguro, o funcionário da TOC tem 20% de desconto, isso é aberto para qualquer corretor, né? Fala com a gente que a gente indica aqui os caminhos para a sua área comercial.
Reforçar também que a gente tem um contrato padrão, então eu vou fazer uma alocação, não tem imobiliária, não tenho ninguém fazendo um contrato para mim, a Tóquio fornece um contrato padrão baseado na lei de locações, já vai vir com as cláusulas do seguro e com a assinatura digital, né, para efetivar esse negócio, caso não tenha uma imobiliária, alguém que faça o contrato. E para finalizar, mas também muito importante, e aí vale para todos os produtos, para muitos outros produtos. Mas dentro do nosso produto aqui, para locações, pessoal, nós temos a API, tanto para o aluguel e para o produto imobiliário. O que é uma API? É uma integração. Então, eu quero colocar um multicálculo, eu quero deixar o contador lá na ponta para o meu cliente, eu quero fazer uma integração de sistema com a Tóquio. Então, nós temos isso. Hoje o fluxo está remodelado, muito mais rápido, muito mais tranquilo e funciona muito bem. Quem está usando, olha, tem um ganho de produtividade enorme, Carol. E tem outros produtos também que tem a API, depois consulta aí o seu comercial, que ele pode te ajudar, tá bom? Beleza. Para fechar, recadinho do coração final, pessoal, muito, muito importante. Nós estamos em constante movimento, em constante atualização, então, atendendo aos pedidos dos nossos queridos corretores, nós estamos higienizando alguns campos do nosso cotador. Então, nós tiramos lá renda, estado civil e profissão. Então, isso agiliza bastante a vida do corretor, que às vezes precisa pegar mais um dado ou outro. Então, isso vai facilitar muito, 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 pessoal. Mas, poxa, a Carol vai fazer uma alocação aqui com o marido dela. Então, eu não sou mais obrigado a informar que a Carol é casada? Exatamente. Mas se eu quiser incluir o esposo dela, né, o cônjuge, é só clicar em novo pretendente, não tem problema nenhum, pessoal, mas essa facilidade, menos informações ali no computador vai facilitar bastante ali a nossa vida, a vida do corretor também, e do cliente, né? Menos informação que a gente pega. Beleza. Fechamos, Valtinho? Fechamos. Tem quiz aí. Vou parar aqui por conta do horário, apesar que o pessoal gostou do quiz ali, a hora que a gente fez, só tinha uma pergunta, o pessoal, manda mais pergunta. Eu vou aproveitar esse gancho, nessa parte final mesmo, para jogar a bola para os nossos parceiros, Valtinho. Coloca aqui no chat, se vocês gostaram, já que o pessoal está falando, parabéns aos envolvidos pela visão e inovação. É isso aí, gente. A gente teve recentemente uma upclass aqui sobre sinistro, né, Valtinho? Sobre sinistro aluguel. Eu vi um parceiro aqui, acho que é o Marran o nome, nossa, eu não estou falando errado, falou assim, gente, eu não consigo entender essa questão do contrato padrão. Você sabe, Valtinho, que eu adoro seguro fiança, né? Sim. Eu explicaria para vocês, gente, assim, com o maior prazer, mas hoje não vai dar tempo. Então, o que vocês gostariam de ver nos próximos treinamentos de seguro fiança? Coloca no chat aqui, a gente até verifica depois, né, Valtinho? Sim. Carol, Valtinho, eu quero saber mais sobre cadastro de imobiliária, eu quero saber mais sobre contrato, que eu não entendi muito bem, quero saber mais sobre sinistro, que a gente já teve aqui, eu não estava no dia, mas eu fiquei sabendo que foi muito bom, Valtinho. Então, coloca aqui para a gente no chat, depois a gente vê e traz a pauta aqui, né? Porque o seguro fiança, seguros imobiliários da Tóquio estão sempre aqui na bancada com a gente. Dito isso, Valtinho, muita coisa boa. Quero agradecer os nossos parceiros por estarem com a gente aqui nessa quinta-feira de manhã, sabendo sobre a biometria facial, muita informação. Então, recapitulando que o material vai estar aqui para vocês depois na app, lá no botão acervo, tá? Se você tiver dúvidas, assim, até antes da implantação da biometria, agora você já ouviu mais, você vai começar a cotar. Se você ainda não cota, eu quero te estimular a acionar a sua área comercial. Liga lá na sucursal, na assessoria que te atende, fala, Carol e Valtinho falaram que se eu tiver dúvida, eu posso procurar vocês. Pode procurar, que eles vão atender e vão sanar todas as dúvidas dos seguros imobiliários, seguro fiança da Tóquio, tá bom? Valtinho, se quiser falar um tchau para os nossos parceiros. Legal, gostaria de agradecer. Hoje foi um recorde aqui, né, de público. Acho que é um assunto que traz muita dúvida, é novo, né, para nós aqui, mas a gente tratou isso com muito carinho. Quero agradecer todo o pessoal de produto, né, e todos os envolvidos, né, que deu suporte aqui para a gente apresentar, conhecer um pouquinho, pelo trabalho que já vem sendo feito pela área, né, de, como eu falei, quase um ano aqui, trabalhando de forma bem séria para a gente entregar uma proteção a mais que é muito importante. Então, eu quero agradecer todo o pessoal da app,
Você, o Anderson, trata a gente aqui com muito carinho, com muito respeito, e principalmente aos nossos corretores, né? Obrigado por essa manhã fria, mas ficou quente, né? É isso aí. Ó, a Luciene falou, deveria ter 4 horas de treinamento. Você deixa aí. Eu quero saber se eles vão ficar com a gente aqui 4 horas. A gente consegue falar, né, Valdir? Se eles vão ficar com a gente aqui 4 horas. Legal. E também falaram, ó, se não tem brinde para quiz, enfim, gente. Muita coisa boa aí que dá para fazer, gente. Obrigada de novo. Obrigada, Valtinho, nosso parceiro aqui de AP. Já vou trazer aqui para essa área, gente, de treinamento. Boa. Obrigada, parceiro. Todas as terças e quintas, nós estamos aqui na Upclass ao vivo, às 10 da manhã, com diversos produtos com o nosso time aqui de especialista. Valeu, boas vendas, ótimo final de semana. Tchau, tchau.